Ezequiel, do capítulo 16 ao capítulo 18. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém seus atos abomináveis. E dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e a tua mãe, Eteia. E, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Ninguém se apiedou de ti para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Porém, foste lançada fora no campo, pelo nojo de ti, no dia em que nasceste. E, passando eu por ti, vi-te banhada no teu sangue, e disse-te: Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: Ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste, te engrandeceste e alcançaste grande formosura. Formaram-se os teus seios e cresceu o teu cabelo. Contudo, estavas nua e descoberta. Então, passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a minha aba e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei num pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, limpei-te do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de bordados e te calcei com pele de dugongo. Cingi-te de linho fino e te cobri de seda. Também te ornei de enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar ao pescoço. E te pus um pendente no nariz e arrecadas nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, de seda e de bordados. De flor de farinha te nutriste, de mel e azeite. Chegaste a ser formosa em extremo e subiste até a realeza. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, graças ao esplendor que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e derramavas as tuas prostituições sobre todo o que passava, para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. Também tomaste as tuas belas joias feitas do meu ouro e da minha prata que eu te havia dado, e te fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados, e as cobriste, e puseste diante delas o meu azeite e o meu incenso, e o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o azeite e o mel, com que eu te sustentava. Também puseste diante delas em cheiro suave, diz o Senhor Deus. Além disto, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraras, e lhos sacrificaste, para serem devorados pelas chamas.
Acaso foi a tua prostituição de tão pouca monta, que havias de matar meus filhos e lhos entregar, fazendo-os passar pelo fogo? E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta, e jazias no teu sangue. E sucedeu, depois de toda a tua maldade, ai, ai de ti, diz o Senhor Deus, que te edificaste uma câmara abobadada, e fizeste lugares altos em todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto. Fizeste abominável a tua formosura. Alargaste os teus pés a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os egípcios, teus vizinhos, grandemente carnais, e multiplicaste a tua prostituição, para me provocares a ira. Pelo que estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te odeiam, das filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os assírios, porquanto eras insaciável. Contudo, prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Demais, multiplicaste as tuas prostituições na terra de tráfico, isto é, até Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, obra de uma meretriz desenfreada, edificando a tua câmara abobadada no canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Tens sido como a mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a sua paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presentes, para que venham a ti de todas as partes, pelas tuas prostituições. Assim és diferente de outras mulheres nas tuas prostituições, pois ninguém te procura para a prostituição. Pelo contrário, tu dás a paga, e não a recebes. Assim és diferente. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: pois que se derramou a tua lascívia, e se descobriu a tua nudez das tuas prostituições com os teus amantes, por causa também de todos os ídolos das tuas abominações, e do sangue dos teus filhos que lhes deste, portanto, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deitaste, como também todos os que amaste, juntamente com todos os que odiaste. Sim, ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras, e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. Também te entregarei nas mãos dos teus inimigos, e eles derribarão a tua câmara abobadada, e demolirão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas belas joias, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir uma hoste contra ti,
e te apedrejarão, e te traspassarão com as suas espadas, e queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres. Te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti. Também me aquietarei, e não tornarei mais a me indignar. Porquanto não te lembraste dos dias da tua mocidade, mas me provocaste a ira. Com todas estas coisas, eis que eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus. Pois não acrescentaste a infidelidade a todas as tuas abominações? Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti deste provérbio: tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos. Tu és irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. E a tua irmã maior, que habita à tua esquerda, é Samaria, ela juntamente com suas filhas. E tua irmã menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas, como se isso muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas, em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, nem ela nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, e próspera ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Também elas se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que, ao ver isso, as tirei do seu lugar. Demais, Samaria não cometeu metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que ela, e justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, que deste sentença favorável a tuas irmãs, leva a tua vergonha. Por causa de teus pecados, que fizeste mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Confunde-te logo também e sofre a tua vergonha, porque justificaste a tuas irmãs. Eu, pois, farei tornar do cativeiro a elas, a Sodoma e suas filhas, a Samaria e suas filhas, e aos de vós que são cativos no meio delas, para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhada por causa de tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quanto a tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarão ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarão ao seu primeiro estado. Também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Não foi Sodoma, tua irmã, um provérbio na tua boca, no dia da tua soberba, antes que fosse descoberta a tua maldade? Agora, de igual modo, te fizeste objeto de opróbrio das filhas da Síria, e de todos os que estão ao redor dela,
e para as filhas dos filisteus, que te desprezam em redor. Pela tua perversidade e as tuas abominações está sofrendo, diz o Senhor. Pois assim diz o Senhor Deus: eu te farei como fizeste, tu que desprezaste o juramento, quebrantando o pacto. Contudo, eu me lembrarei do meu pacto, que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um pacto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos e ficarás envergonhada, quando receberes tuas irmãs, as mais velhas e as mais novas, e eu tas der por filhas, mas não por causa do pacto contigo. E estabelecerei o meu pacto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca, por causa da tua vergonha, quando eu te perdoar tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e profere uma alegoria à casa de Israel. E dize: Assim diz o Senhor Deus: uma grande águia, de grandes asas e de plumagem comprida, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e tomou o mais alto ramo de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus raminhos e a levou a uma terra de comércio e a pôs numa cidade de comerciantes. Também tomou da semente da terra e a lançou num solo frutífero, pô-la junto a muitas águas e plantou-a como salgueiro. E brotou, e tornou-se uma videira larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, e as suas raízes estavam debaixo dela. Tornou-se numa videira, e produzia sarmentos, e lançava renovos. Houve ainda outra grande águia, de grandes asas, e cheia de penas. E eis que também esta videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos desde as covas em que estava plantada, para que ela a regasse. Numa boa terra, junto a muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Dize: assim diz o Senhor Deus: acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes, e não lhe cortará o fruto, para que se seque? Para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem braço forte, nem muita gente, para arrancá-la pelas raízes. Mas, estando plantada, prosperará? Não se secará de todo, quando a tocar o vento oriental? Na cova onde cresceu, se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize, pois, à casa rebelde: não sabeis o que significam estas coisas? Dize-lhes: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da estirpe real, e fez pacto com ele, e o juramentou. E aos poderosos da terra removeu, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse, embora, guardando o seu pacto, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus embaixadores ao Egito, para que se lhes mandassem cavalos e muita gente.
Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Quebrará o pacto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo pacto quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. Não lhe prestará Faraó ajuda em guerra, nem com seu grande exército, nem com sua companhia numerosa, quando se levantarem tranqueiras e se edificarem baluartes, para destruir muitas vidas. Porquanto desprezou o juramento e quebrou o pacto, porquanto deu a sua mão e ainda fez todas estas coisas, ele não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu pacto que violou, isso farei recair sobre a sua cabeça, e estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da traição que cometeu contra mim. E a fina flor de todas as suas tropas cairá à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente. Habitarão debaixo dele aves de toda sorte, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse, e o farei. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que quereis vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio? Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus. Não se vos permite mais usar deste provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e procedendo com retidão e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando, porém, ao devedor o seu penhor, e não roubando, repartindo o seu pão com o faminto e cobrindo ao nu com vestido, não emprestando com usura e não recebendo mais do que emprestou, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeira justiça entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando as minhas ordenanças, para proceder segundo a verdade, esse é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho que se torne salteador, que derrame sangue, que faça a seu irmão qualquer destas coisas, e que não cumpra com nenhum desses deveres, porém coma sobre os montes,
e contamine a mulher de seu próximo. Oprima ao pobre e necessitado. Pratique roubos, não devolva o penhor. Levante os seus olhos para os ídolos, cometa abominação, empreste com usura e receba mais do que emprestou. Porventura viverá ele? Não viverá. Todas estas abominações ele as praticou. Certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Eis que também, se este por sua vez gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, tema e não cometa coisas semelhantes, não coma sobre os montes, nem levante os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contamine a mulher do seu próximo, nem oprima a ninguém, e não empreste sob penhores, nem roube, porém reparta o seu pão com o faminto, e cubra ao nu com vestido, que aparte da iniquidade a sua mão, que não receba usura nem mais do que emprestou, que observe as minhas ordenanças e ande nos meus estatutos, esse não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Contudo dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos, e os cumprir, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, pois, pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo. Ouvi, pois, ó casa de Israel, acaso não é justo o meu caminho? Não são os vossos caminhos que são injustos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que reconsidera e se desvia de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é justo. Acaso não são justos os meus caminhos? Ó casa de Israel, não são antes os vossos caminhos que são injustos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde,
e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometeste contra mim, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.